Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando hoje o nosso curso de numerologia cabalística. Antes de iniciar propriamente dito essa nossa primeira aula, deixa eu explicar para todos vocês como vai funcionar o curso. Serão divididos em 3 módulos. O primeiro módulo é um módulo introdutório, onde nós teremos 2 aulas. Nessas aulas, basicamente, nós vamos aprender sobre a numerologia cabalística, nós vamos aprender sobre as origens, é uma parte introdutória. Nós vamos falar um pouco sobre a cabala, a ética que o numerólogo deve ter perante os seus consulentes, como ele deve apresentar, se comportar. Vamos falar sobre o alfabeto sagrado, sobre os números simples e sobre os números compostos. No segundo módulo, nós teremos 3 aulas. Aí que nós começaremos, propriamente dito, a executar a construção do estudo numerológico pessoal, certo? Nós começaremos aprendendo a fazer os cálculos, preenchendo a tabela que vocês já devem ter em mãos, aí já devem ter baixado, com todos os números, todas as vibrações necessárias para depois montar o estudo propriamente dito. E vamos falar sobre cada vibração, vamos falar sobre motivação, expressão, impressão, lições, dívidas kármicas, ciclos, momentos decisivos, vamos explicar o que é cada um deles, como eles funcionam, como eles vão se comportar no mapa e como interpretar todos esses números. O terceiro módulo é composto de 8 aulas, onde aí nós entraremos na parte dos triângulos cabalísticos. Vamos aprender a montar os 4 triângulos, o triângulo pessoal, social, de destino e o triângulo principal, que é o cabalístico. Vamos aprender a determinar quem é o arcano pessoal, o arcano dominante, o período de atuação desses arcanos. Vamos aprender a montar, fazer a estruturação da pirâmide ou do triângulo. Vamos aprender o que são as sequências numéricas, as combinações numéricas, as sequências negativas, como interpretar tudo isso, as influências que elas têm sobre a vida das pessoas. Vamos aprender a analisar uma assinatura, a analisar os nomes, nome de casamento, nome social, nome artístico, dependendo do caso. Vamos aprender a equilibrar esses nomes, como se adotar uma assinatura que seja conveniente, adequada às necessidades da pessoa. E vamos falar sobre a numerologia do endereço, onde nós vamos aprender como interpretar a vibração da residência da pessoa, como equilibrar essas energias se for necessária. Vamos aprender como montar propriamente dito o estudo numerológico, aí para apresentar, como fazer entrega desse estudo numerológico. E vamos ter uma revisão geral, que seria a última aula, que seria um total de 13 aulas, onde nós vamos fazer uma revisão geral e esclarecer todas as dúvidas que forem sendo enviadas nesse período do curso por cada um de vocês. Basicamente, nós vamos fazer, nós adotamos para se fazer o curso, vocês já devem ter percebido, eu adotei um personagem fictício, certo? Essa pessoa que eu apresento nos cálculos, ela não existe. Se existir, pode até ser que exista alguém, não, mas é pura coincidência, tanto que a data de nascimento, inclusive eu usei minha própria data de nascimento para ficar mais fácil de explicar, até para chegar em números que dão alguma explicação, que necessitam de alguma explicação a mais para o curso ficar mais completo, certo? Então nós vamos começar, cada um vai começar a hora que entrarmos na parte de cálculos, que seria no segundo módulo. Nós vamos começar fazendo, cada um vai começar a fazer o seu próprio estudo numerológico. Todas as dúvidas que forem tendo, vocês podem enviar por e-mail, vão ser todas respondidas. Vocês já têm o e-mail para contato, mas em todo caso, eu vou reforçar, é eunc@eunc.com.br. Vocês podem enviar todas as dúvidas que forem tendo durante o curso, nós vamos tirando as dúvidas. Se tiver necessidade, cada um já tem o meu WhatsApp, meu telefone, meus e-mails, o Messenger inclusive, então podemos usar todos os meios, certo? Todos nós temos pelo menos uma ou duas, se achar necessário, videochamadas, onde pode ser, ou dependendo do caso até mais, onde nós podemos esclarecer as dúvidas que cada um tiver mais pessoalmente, para ficar uma coisa mais fácil, inclusive de se explicar, certo? Então, iniciando hoje a primeira aula do nosso curso, vamos falar um pouquinho sobre a numerologia em si,
certo? Desde o início da humanidade, o ser humano tenta entender o motivo da sua existência. E com isso surgem sempre várias perguntas que todos vocês já devem inclusive ter se feito. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o motivo do sofrimento humano? Essa é a principal pergunta que toda pessoa faz, que todo ser humano sempre se fez desde os primórdios da humanidade. Né? Os seres humanos sempre tiveram uma grande dificuldade de entender e compreender tudo. O que ele não pode ver, o que não pode tocar, o que não é palpável. E isso sempre gerou uma grande curiosidade e sempre impulsionou o ser humano a tentar descobrir mais, a aprender, a tentar entender todas essas coisas, certo? De início, a numerologia não existia. As pessoas usavam de métodos rudimentares, né? Desculpe, tentando compreender as coisas. Não se tinha nada de tecnologia do que nós temos hoje, certo? E começaram a desenvolver métodos que de alguma forma dessem resposta a essas perguntas comuns a todo ser humano. E com isso se desenvolveu alguns conceitos e um deles é a numerologia, certo? Numerologia não tem nada de sobrenatural, não tem nada de excepcional, é uma ciência, certo? Que de início começou a se associar os símbolos, com base no alfabeto sagrado, o alfabeto que nós vamos falar daqui a pouco, ou no alfabeto hebraico, onde começou a se associar letras a números, certo? Que é um princípio que se chama geometria, e esse princípio ele entende o seguinte, que cada letra associada a um número, se você pegar a palavra e somar todos os números compostos que compõem essa palavra, ele vai te dar um resultado. E palavras, frases ou nomes que gerem o mesmo resultado, consequentemente, teriam uma mesma definição, uma mesma interpretação. Então, com isso se iniciou a numerologia cabalística. Na época que tudo isso começou, não existia teoria de relatividade, teoria quântica, nada disso ainda existia. Né? Era bem rudimentar, não se tinha o desenvolvimento que nós temos hoje. Apesar de não parecer, mas aparentar ser coisa simples, os números eles são de uma extrema complexidade. E eles nos permitem entender o mundo que nós vemos e que vivemos, certo? Inclusive como vivemos. Um dos princípios da numerologia, o princípio básico é a matemática. A matemática sempre foi uma ciência muito exata, não tem como se duvidar da matemática. O resultado matemático ele é absoluto sempre, certo? E é por esse motivo que a numerologia cabalística é hoje um dos principais meios, uma das principais ferramentas e uma das mais exatas, inclusive, para se buscar o autoconhecimento, para se entender os motivos de nossa existência, as dificuldades que enfrentamos, todo o motivo do sofrimento humano, inclusive, basicamente nós conseguimos obter por toda essa parte da numerologia, certo? A numerologia, na verdade, ela é encontrada desde o início da civilização, que nós conhecemos por civilização. No Egito, na China, na Grécia, no Tibete, em várias civilizações do Oriente, que vamos dizer que foi onde se começou, onde se tem os primeiros conceitos, o primeiro conhecimento de civilizações mais organizadas, que foi onde começaram a deixar coisas além de fósseis, onde nós pudéssemos entender uma cultura, a inteligência deles, os conceitos deles, inclusive, certo? E futuramente, muitos estudiosos começaram a adotar esse princípio, filósofos, matemáticos, entre eles o próprio Pitágoras, que as pessoas falam, apesar que não existe nada que relacione Pitágoras à numerologia, certo? Isso, na verdade, ninguém até hoje provou que Pitágoras realmente desenvolveu alguma coisa com relação à numerologia. Tivemos o próprio Albert Einstein, foi um deles, Max Planck e o Ernst Ludwig Planck, que foram desculpe, Max Kall e o
Ernst Ludwig Planck, que foram os precursores, os pais da física quântica, né? Então, eles sempre tiveram um conceito de que tudo se organiza dentro de um padrão e que esse padrão podia ser expressado por números, certo? Muita coisa é dita, muita coisa você já deve ter ouvido sobre a numerologia cabalística, e eu acredito que boa parte é muito distorcida, certo? Então, o primeiro conceito que nós temos que ter para desenvolver na numerologia, para sermos numerólogos, entendermos inclusive, tá? É nos livrarmos de toda a história, a crendice, e entender a numerologia basicamente como uma ciência, como uma vibração, certo? Os números, tudo, a voz, tudo que existe no universo, no mundo que nós conhecemos, visível e invisível, né? Quando eu falo invisível não é nada de oculto, eu estou falando da parte de ondas, de rádio, de todas essas coisas, certo? Aquilo que nós não podemos ver, mas sabemos que existe, tudo se representa vibrações e frequências. E assim como uma onda de rádio, de qualquer coisa, os números também possuem uma vibração. Tudo que existe no universo, tudo que existe aqui no nosso mundo, na Terra, no nosso planeta, está baseado em vibrações. Até a matéria é baseada em vibração, certo? Então, o primeiro conceito que temos que ter é entender que a numerologia ela não está associada a nada, digamos, extrafísico, certo? Com nada de oculto, nada de irreal. A numerologia ela é uma ciência e, como toda ciência, ela é provável, ela é palpável, né? Como eu acabei de falar agora há pouco, os números são muito precisos, eles são muito exatos, certo? Então não se tem como duvidar de um resultado matemático. Até porque a numerologia, vamos falar um pouco de ética agora do numerólogo, certo? Eu entendo, a minha visão é a seguinte: não existe nenhum segredo, ninguém nunca escondeu nada de ninguém, certo? Como se diz que quer esconder, que as pessoas, alguns poderosos detêm esse conhecimento, isso é tudo uma mentira, na verdade é uma ficção para se vender um conceito, certo? O que acontece com a numerologia é que, como foi dito, ela vem de povos muito antigos, onde tem muitas coisas que eles deixaram não foram ainda 100% interpretadas, certo? Então nós temos que ter por base, e eu principalmente tenho o princípio, que a numerologia tem que ser acessível a todos, e ela tem que ser explicada e dita e transmitida, agora já diferente do como era feito no antigo sistema místico judaico, né, que era passado de boca em boca, de pessoa para pessoa. Hoje nós temos como escrever, como determinar, nós temos parâmetros tecnológicos, um monte de conhecimento que nós podemos associar a essa numerologia, nós podemos associar esse conhecimento e continuar cada vez desenvolvendo mais. Então não existe nada de oculto, nada de escondido. Na verdade, o que existe é o desconhecimento. E como eu disse, como a numerologia a Cabala em si, que a numerologia cabalística deriva da Cabala, sempre foi uma tradição místico-judaica que vinha sendo passada de boca a boca, certo? Então parte disso se perdeu, parte disso foi alterado e nem todos conseguiam ter esse acesso. Não tem nada a ver com a religião judaica, certo? Nós temos que diferenciar o povo, a nação judaica com a religião judaica. O que acontece é que pela passagem do conhecimento, quem deteve sempre o maior conhecimento sobre esse assunto foram os rabinos, mas em partes não que era escondido, como tudo. Antigamente, assim como hoje se esconde tecnologia, as empresas escondem tecnologia, os governos, as nações escondem o seu conhecimento, desenvolvem a sua tecnologia, o seu armamento secreto. Na época, quando tudo isso começou a se desenvolver, que vem desde lá dos assírios, daquela época, certo? Quem detinha algum conhecimento a mais era uma questão de desenvolvimento da manutenção da própria raça, da espécie, da civilização deles, da própria cultura. Então, da mesma forma que hoje
as grandes nações, qualquer país ou qualquer empresa esconde essa tecnologia, esconde aqueles seus conhecimentos mais importantes para se garantir a sua perpetuação e o seu desenvolvimento. A numerologia era oculta, vamos dizer, mas não entre os povos, entre várias pessoas, mas não que é uma coisa que alguém quer esconder, certo? Ou que vão impedir de alguém usar. Hoje, como eu falei, com conhecimentos que temos, eu acho que nada mais justo do que se levar esse conhecimento a todas as pessoas, conhecimento inclusive importante, e que cada um aí, a partir de um princípio base, conhecido, faça como eu fiz e como muitos fazem, comece a desenvolver as suas próprias teorias também, o seu conhecimento, porque como toda ciência sempre está em evolução. E é por isso que o ser humano hoje não mora mais em cavernas e não caça mais com graveto, fazendo lança com graveto, certo? Justamente por quê? Porque sempre foi se avançando o conhecimento. E toda ciência tem esse conceito, e a numerologia não é uma exceção. Então, cada um de vocês, primeira coisa, tem que se conscientizar, certo? O que vocês vão aprender aqui é o que se conhece da numerologia, são conceitos que parte também eu vim desenvolvendo em cima de estudos, há mais de 20 anos fazendo isso, considerando e comparando vários conceitos, considerando principalmente o lado científico da questão, e tem que se continuar sempre desenvolvendo. Se vocês pararem só nisso, serão ótimos numerólogos, mas não se aprofundarão em nada e não deixarão, vamos dizer, a sua marca na numerologia, certo? Então vamos falar um pouco agora sobre a Cabala. Cabala, como eu disse, ele é um conceito do sistema místico judaico, certo? E a função da Cabala, dentro do princípio dela, é explicar a organização do mundo, as leis espirituais, a material, certo? De forma racional, como a gente acabou de falar, desvinculando do oculto, do desconhecido, certo? Ela faz parte de uma tradição oral, como também já falei, onde ela vinha sendo sempre passada de boca em boca. A origem da Cabala é incerta, nós não temos como precisar a data correta de quando surgiu a Cabala, certo? Mas o que se tem de conhecimento é que uma das primeiras publicações a respeito da Cabala, ela data de meados do século VI, certo? Onde determinou o primeiro conhecimento que vem do livro da criação, que em hebraico ele se chama Sefer Yetzirah, que ele seria derivado dos livros secretos hebraicos, dos antigos manuscritos, dos antigos pergaminhos, e onde se baseia todo o princípio cabalístico, né, e o princípio da Cabala. Pela tradição, né, teria sido, aí vamos entrar um pouco de história, o conceito da Cabala, segundo as teorias, o livro da criação teria sido escrito por Abraão, né, mas segundo os estudiosos, os conceitos que se tem, né, ele surgiu no século IV, da era cristã já, certo? Depois de Cristo, inclusive. Aonde o autor, né, a pessoa que se situava como autor, inclusive, consta muitas contradições, né, com relação às teorias da criação bíblica, tentando se basear nesses ensinamentos. Né? Segundo o autor, esse texto teria sido escrito através, se reproduziria, desculpa, as contagens aonde Deus desenvolveu a criação do universo, a criação de tudo que nós conhecemos, até onde conhecemos, pelo menos, certo? Ele não tinha uma intenção muito clara, na verdade, nesse livro quando ele escreveu, mas o livro teve uma grande influência e é inclusive respeitado até hoje por muitos rabinos, desde a época medieval, certo? Quando se iniciou lá na região de Provença. Segundo a consta, né, a pessoa que teria escrito, ele atribuiu a um rabino desconhecido, né, um rabino que ninguém conhecia, uma pessoa, vamos supor, misteriosa,
que se chamava Shimon Bar Yochai, certo? Depois, a pessoa começou a escreveu, teoricamente publicou, divulgou a primeira, que seria a primeira edição do livro da criação, chamava-se Moses de Leon, certo? Todos esses conteúdos vocês têm bem completo na apostila, inclusive na parte introdutória da apostila, certo? Depois, através de estudos, se entendeu que foi o próprio Moses de Leon que acabou escrevendo o que seria o livro da criação e atribuiu a esse rabino desconhecido. Mas o Zohar, que é a parte que ele desenvolveu, ainda tem uma grande influência sobre os estudos e na prática da Cabala, em todos os meios, certo? Em resumo, a Cabala estuda de uma forma detalhada a formação do universo, o comportamento humano de forma física, mental, espiritual e material, certo? Todo esse resumo ele se traduz na árvore da vida, ou a árvore cabalística, que todos vocês já devem ter algum conhecimento, certo? Então vamos aqui à árvore cabalística. Vocês têm ela aí na apostila com vocês, certo? O que se entende? Ela é composta de 10 séfiras, certo? Seria cada bolinha dessa daqui seria considerada uma séfira, certo? Onde cada uma representa as 10 emanações de Deus, certo? Seria um princípio incompreensível à inteligência humana, certo? Então, de cada Sefirot, ela se propaga em sucessão do 1, que seria a coroa, até o 10, certo? Que seria a última esfera aqui embaixo, que representa o abismo, o caos. Seria, vamos dizer, a parte mais próxima seria a parte mais próxima onde nós vivemos, certo? Eles se alinham em 3 colunas e nós temos dentro desse princípio, né, as emanações divinas, elas se propagando através dessa árvore cabalística, aonde nós teríamos dentro desses 3 pilares, nós temos 3 camadas triangulares sucessivas, que elas representam, na verdade, as propagações e as divisões, certo? Então nós teríamos a primeira, o que seria o mundo das emanações, o mundo das criações, o mundo das formações e a base, que seria o mundo das ações, que está aqui embaixo, ou que seria o nosso mundo físico, certo? O primeiro triângulo, que é esse azul que está aqui em cima, mais elevado, ele representa a raiz da existência do ser humano, a essência do ser humano, né? Todo o princípio da existência. O segundo triângulo, ele representa o desenvolvimento da lei e da ordem, todas as leis que regem o universo, toda a organização que rege o universo, certo? Então esse triângulo está ligado à parte ética do ser humano. E o terceiro triângulo, que é este em amarelo aqui embaixo, ele é formado por Netzach, Hod e Esod. Representa o desenvolvimento posterior, certo? Ou seja, o mundo como nós o vemos, o mundo exatamente como nós compreendemos, seria a parte voltada aos seres humanos. Aqui do nosso lado direito, nós estamos vendo como a energia criadora ela se transmite, né? Como ela se propaga através desse conceito da árvore da vida. Então ela iniciaria pela coroa e ela vem descendo por cada esfera até chegar no mundo aqui no nosso mundo, no mundo inferior, certo? Ela representa toda a estrutura dos planos que nós conhecemos, no plano emocional, físico e espiritual. E mostra, com base nisso, o comportamento do ser humano
em sua complexidade, né? A totalidade do comportamento do ser humano, para poder atingir, ter uma vida expressiva e conseguir atingir a evolução. Certo? Então ela começa em Keter, que é a primeira esfera, que representa tudo aquilo que existe no universo, o que seria o infinito. A seguir ela vem para Chromaki, que representa a sabedoria, certo? Ela seria o lado masculino, o topo positivo da coluna positiva, e ela representa as virtudes, a percepção, como a pessoa se expressa, como ela interage, a parte inclusive das sensações da pessoa. Daqui nós descemos para Binah, que seria a esfera da compreensão. Essa é a primeira esfera do lado negativo da árvore da vida, né? Seria a partir dessa esfera que nós encontraremos a porta de acesso para o mundo do infinito, né? Que seria o mundo da sabedoria divina, do conhecimento divino, para partir para um grau de evolução superior. Daqui nós vamos para o Chesed, que representa a misericórdia e a compaixão. Seria a esfera número 4, ela representa a força construtiva, ao desejo de compartilhar, de dividir, se aproxima da natureza do Criador, da natureza divina de Deus. Daqui nós passamos para a quinta esfera, que é Geburah, que representa a severidade, a força corretiva, seria a esfera dos vícios, dos excessos, da ingenuidade, dos desejos, né, das virtudes em geral e também da disciplina. A partir dessa esfera, quando atingimos, é possível conseguir se afastar da nossa personalidade, das nossas características, todos os aspectos destrutivos, né? Vamos dizer, um processo de purificação. Daqui nós vamos para a sexta esfera, que está no meio, que é Tiferet, que representa a harmonia, certo? Ela é uma esfera central, a primeira esfera central, inclusive, não é a primeira, depois mais para frente vocês vão entender. Tem mais uma que vocês já estão vendo oculta aí, com essa bolinha só marcada, mas essa seria a primeira esfera visível dentro da árvore cabalística. Que seria justamente, ela está se vocês forem ver, ela está posicionada bem ao centro da árvore, aí, entre os triângulos, inclusive em uma posição central, que ela representa o equilíbrio, a racionalidade, né, a harmonia, a beleza, a contemplação. E ela seria o que? Ela expressa a essência dos caminhos cabalísticos. Daqui passamos para a sétima esfera, que é a última coluna do lado a última esfera da coluna direita, do lado positivo da árvore cabalística, certo? E ela representa a vitória, o triunfo. É a dimensão que mostra o que seria a parte da imortalidade, da parte do ser que permanece mesmo após a morte do que seria o corpo físico. A necessidade de evolução, de buscar caminhos para se desenvolver e se entranhar nele, buscar equilíbrio dentro desse caminho. Nela que se mostram os obstáculos, as dificuldades e a vitória e a confiança que o ser humano tem em si mesmo. Dela passamos para a oitava esfera. A oitava esfera, ela é a esfera de Hod, que representa o intelecto. Então essa esfera ela é a última esfera da coluna esquerda da árvore, inclusive, certo? Que seria o lado das emanações, e ela representa ela está relacionada ao aperfeiçoamento do ser humano. Ela mostra a razão da existência. Ela já se aproxima muito do mundo material, dos conceitos materiais que o ser humano tem, da necessidade do aperfeiçoamento, de melhorar, de se superar, de buscar evoluir, buscar caminhos que levem à evolução, sempre, né? Seria o princípio, ela já vem logo abaixo do 5, inclusive que representa os vícios, né? Que é a última esfera do lado negativo da árvore,
mostra a necessidade de se livrar dos excessos e cada vez mais purificar a alma ou o espírito. Dela nós partimos para a esfera 9, que é Yesod, que representa o subconsciente, o mundo mental. É ele que mostra a personalidade da pessoa, ou a essência básica da vida, né? A percepção, toda essa parte mais abstrata, a plenitude, tudo que não se consegue explicar de forma física está relacionado a essa nona esfera, que é Yesod, né? Que ela representa a consciência e as escolhas do ser humano. E daqui nós partimos para a 10ª esfera, que seria a última esfera da árvore cabalística, que representa o mundo físico, que seria o nosso plano, a nossa existência, né? Ela é a esfera final, como nós percebemos o mundo, como nós percebemos os acontecimentos, onde se manifestam os 5 sentidos, né? Onde nós ficamos limitados, inclusive, aos 5 sentidos. E a maior parte das pessoas, na verdade, se limitam e vivem limitadas a esta esfera. A partir do momento que nós tomamos conhecimento da nossa espiritualidade, do nosso desenvolvimento, da necessidade de evolução da alma, é que nós começamos a ascender para as outras esferas. Então, na verdade, a energia ela é descendente, que vem da criadora até o nível terreno. Mas, na verdade, para nós, seres humanos, é o contrário. Nós tendemos a subir. Então, nós só conseguimos partir daqui para frente a partir do momento que nós estivermos conscientes dos nossos propósitos e soubermos buscar realizações acertadas, que dizemos seria buscar o autoconhecimento, entender, na verdade, a profundidade e a totalidade da nossa existência. Que existe algo além daquilo que nós vemos, que nós conhecemos e que nós vivemos aqui no nosso plano. Então, basicamente, essa é a estrutura da árvore cabalística. Fora essas 10 esferas, existe uma esfera oculta, que é a 11ª esfera, que chama Dati, ou Dalit, que é a esfera do conhecimento. Essa é essa esfera que nós vemos aqui no centro da árvore, em vermelho, certo? Pontilhada aqui, inclusive. E ela representa, o divisor de águas, vamos dizer. Ela separa tudo aquilo que é divino daquilo que não chega a ser divino, certo? É uma esfera que representaria o grau mais elevado e aonde só teria acesso, que revelaria todos os conhecimentos do ser humano, a grande sabedoria, todas as respostas e explicações que o ser humano busca. Ela estaria contida nessa esfera e só aqueles mais iluminados, de maior evolução, né, de maior conhecimento, das inteligências superiores, conseguem acessar a essa esfera e daí acessar a outros planos mais elevados. Então, voltando agora, certo? Nessa primeira aula nós abordamos essa parte inicial, aí, essa introdução, porque é muito importante entendermos a árvore cabalística, porque é a partir dela, à medida que vocês agora começarem a estudar, começar a se aprofundar aqui no curso, que nós começamos, inclusive, começarmos a calcular, inclusive, as vibrações, vocês vão começar a entender a referência a cada número e da onde que vem a vibração de cada número, certo? Na numerologia, nós trabalhamos com números de 1 a 9 e os números mestres, que são o 11 e o 22. O 33 não é utilizado, certo? Por quê? Porque o 33 ele já está relacionado a conhecimentos, a um desenvolvimento superior ao que nós encontramos aqui no nosso plano de existência hoje. Então, não tem como associar inclusive a interpretação e os conhecimentos dele. Um detalhe muito importante é a última esfera, que é o 10, Malkuth, ela pode estar associada ao 1, certo? Por quê? Porque, como eu expliquei, ela representa a base do nosso plano.
e tudo aquilo que nós conhecemos e nós vivenciamos, né? Todos os nossos sentidos, tudo aquilo que nós acreditamos, que nós vemos, representa a totalidade da nossa existência. Então, se nós considerarmos que a partir dela nós podemos ascender para a esfera 9, para a esfera 8, e assim subindo, que seria o 9, seria o plano do subconsciente, e daí para o intelecto ir ascendendo, nós podemos entender que o 1, na verdade, ele é a mesma, o 10, me desculpe, ele equivale ao 1 em um potencial maior. Ou seja, nós estamos... O 10 representaria o quê? O início. É a partir do mundo terreno, né, da nossa existência, é que nós passaremos a ascender a outros conhecimentos e passaremos a um grau maior evolutivo, certo? E o DAT é o 11, é o 11, que é a esfera do conhecimento. Por isso que o número 11 é um número mestre, que nós vamos ver depois nas composições, é um número muito espiritualizado. Por quê? Porque ele seria além do material, né? Ele seria a duplicidade do 1, que no caso o 10 representaria uma oportunidade, a nova chance, um novo recomeço de ascensão, e o 11 viria após dele, que seria o quê? A aquisição do conhecimento. Então seria a duplicidade do 1, certo? E a partir dele teríamos aí o 22, certo? Que ele seria o que? O mundo construtivo, onde se constrói os conhecimentos, o desenvolvimento, certo? Então, basicamente, por que é importante que se entenda um pouco, não precisa estudar profundamente a árvore cabalística, mas é importante que se entenda para que a partir daí que se desenvolve todo o princípio da numerologia. E vocês vão ver que a partir desse entendimento é que se interpretam as vibrações da numerologia. Antes de encerrar, agora vamos falar do que seria o encerramento dessa primeira aula. Vamos falar um pouco sobre a ética de um numerólogo, certo? O numerólogo, né, deixei para falar agora disso por quê? Porque vocês perceberam que a numerologia, apesar de se envolver contas básicas, né, de soma, divisão, multiplicação, subtração, ela é bem complexa. Como eu disse lá no início, agora vocês vão entender, os números são complexos. Então a responsabilidade de um numerólogo é muito grande, ela é muito importante. Você tem que pensar que você está mexendo com a vida das pessoas, com os interesses das pessoas, com a confiança que essas pessoas depositam, não só em você, mas na própria fé. Então o numerólogo deve se comportar sempre de uma forma, ter uma postura correta, saber levar esse conhecimento para cada pessoa que solicita o desenvolvimento de um estudo numerológico, saber expressar as necessidades dessa pessoa a ela e, acima de tudo, entender como mostrar isso para a pessoa. Existem muitas pessoas que me procuram, e agora já começo a falar em termos práticos da numerologia, que estão decepcionadas com a numerologia, que estão desanimadas, pessoas que procurem futuramente, quando vocês começarem, os que forem desenvolver essa parte como um auxílio, inclusive as pessoas, tudo, vão perceber que as pessoas chegam ao desespero. Por quê? Porque simplesmente entregam um estudo numerológico muitas vezes mal feito, mal explicado, mal acabado, e a pessoa, na verdade, ela só vê desgraça. Por quê? Não que seja desgraça o que contém no estudo numerológico, mas justamente o que contém lá é o que você precisa saber para melhorar. Então são dificuldades. Dificilmente você vai escutar alguma coisa, vai ler alguma coisa, vai obter um ensinamento que você, a pessoa, como ser humano, considere agradável. Certo? Por quê? Porque justamente o estudo está explicando o motivo do sofrimento humano. Por que a pessoa sofre? Ele explica o que aconteceu, como a vida da pessoa chegou até o momento que está, certo? E como ela pode se desenvolver, os eventos que podem se desenvolver. Notem que não é adivinhação, não é premonitivo, não está associado com nada preditivo.
A numerologia simplesmente, o estudo numerológico, ele vai mostrar para a pessoa as necessidades que ela tem, ele vai mostrar para a pessoa os obstáculos que ela pode enfrentar de acordo com o comportamento, com a forma que ela conduz a vida dela, com as atitudes, com os pensamentos, mas nada é determinado. É muito importante se ter bem claro a partir de agora que todo ser humano tem direito ao livre-arbítrio. É a essência básica do ser humano. E por isso que Deus é justo em toda a sua complexidade. Então o que nós temos que entender é o seguinte: tudo que acontece na vida das pessoas é consequência dos seus próprios atos e escolhas. E se você pegar, a partir de agora, quando começarmos a desenvolver a numerologia, vocês vão começar a entender que se a pessoa chegou numa determinada situação hoje, seja boa ou seja ruim, é consequência da forma como ela se comportou, por ter negligenciado com as suas necessidades evolutivas, por estar seguindo fora do seu caminho de vida, por algum motivo não está cumprindo corretamente ou não está cumprindo com a sua missão, com os seus desígnios, não está aprendendo o que teve que aprender. Entendam que a existência é como uma aula. Vejam o curso, vejam bem, vocês estão fazendo esse curso de numerologia, então vocês estão iniciando num ponto de partida e vocês vão seguir esse curso até o seu destino, que é o final dele. Dentro desse curso, vocês vão aprender coisas, vão procurar aprender e vão se empenhar para aprender, certo? Para evoluir dentro deste conceito. O ser humano é a mesma coisa. Quando ele nasce, ele inicia um curso. E até o dia, ao final de sua existência, a única função que ele tem é aprender. E o aprendizado nunca é fácil. Sempre existem dificuldades, sempre existem obstáculos. Não existe, então, o primeiro conceito que tem que se levar não é simplesmente que a pessoa fez um estudo numerológico cabalístico que a vida dela vai virar um mar de rosas, né? Ou que a partir do momento que ela desenvolveu, ela pegou o estudo numerológico, ela tem uma nova assinatura, como o pessoal costuma pregoar muito. Então esse é um conceito que se tem que quebrar, só mudar uma assinatura e depois nós vamos ver lá na frente, não resolve nada na vida da pessoa. Certo? Então não é a numerologia, não pode ser tida nem passada a ninguém como uma forma milagrosa, como algo feito para que ajuda a burlar qualquer tipo de lei do universo ou leis do ser humano, e que a partir do momento que a pessoa fez o estudo numerológico dela e desenvolveu uma nova assinatura, todos os seus problemas estarão resolvidos. Pelo contrário, a partir do momento que ela obtém um estudo numerológico, é que ela passa a conhecer o que é realmente a vida, a conhecer os verdadeiros motivos existenciais, a que ela veio a esse mundo, por que está aqui nessa existência. Então, primeira coisa que você tem que ter em mente, daqui para frente agora que nós vamos começar a avançar dentro dos conceitos numerológicos. É preciso ter muita seriedade, muita responsabilidade e, acima de tudo, postura, saber explicar para as pessoas, saber mostrar o porquê ela passa por tudo que passou. É isso que as pessoas buscam, a evolução de alguma forma. Quando a pessoa se desenvolve espiritualmente, evolui como ser humano, automaticamente todo o resto entra em equilíbrio. É necessário que se tenha sempre um equilíbrio entre todos os planos da vida, certo? Espiritual, pessoal, intelectual e material. Se um deles estiver em excesso, ou gera o desequilíbrio. E esse desequilíbrio é que leva a todo o sofrimento e a um monte de dificuldades que as pessoas passam sem ter necessidade de passar. Não adianta ter muito dinheiro e ter abandonado o seu plano pessoal, não se dedicar à família, não se dedicar à sua vida, não se dedicar às suas necessidades evolutivas, não se dedicar em obter conhecimento. Então o que acontece? Você gera desequilíbrio. Pense como. Então vamos voltar ao princípio, agora vocês vão entender. Tudo é energia. E energia acumulada é perigosa. A energia tem sempre que fluir e estar em equilíbrio. Se a energia está desequilibrada, alguma fatalidade, alguma dificuldade, algum evento desagradável vai acontecer.
certo? Então, por hoje, essa aula foi um pouco mais extensa, inclusive, mas é um princípio básico que precisava. Na próxima aula, nós falaremos sobre o alfabeto sagrado, sobre os números simples e os números compostos. E a partir daí encerraremos o primeiro módulo e aí vamos entrar, propriamente dito, nos cálculos e no que seria o princípio da construção do módulo. Até a próxima aula e obrigado pela presença de todos vocês.